Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal. Hoje vamos aprender mais sobre a impactante história dos 12 discípulos de Jesus e como cada um finalizou seu ministério. Quando Jesus iniciou seu ministério, ele escolheu 12 homens simples, sem educação formal e de origens diversas para serem seus discípulos. Estes homens caminhariam ao lado do Filho de Deus, testemunhariam seus milagres, ouviriam seus ensinamentos e, após a ascensão de Cristo, continuariam sua obra, mesmo diante de grande adversidade. Vamos descobrir a história de cada um deles e como seus ministérios terminaram. Pedro, também chamado de Simão, foi um pescador da Galileia. Ele era impulsivo, fervoroso e frequentemente o porta-voz dos discípulos. Jesus o chamou de Cefas, que significa pedra, declarando que ele seria a rocha sobre a qual edificaria sua igreja. Pedro foi um dos primeiros a reconhecer Jesus como o Messias e, apesar de ter negado Jesus 3 vezes durante o julgamento, ele foi restaurado por Cristo após a ressurreição. Pedro prega com fervor em Jerusalém durante o Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre ele e os demais discípulos, convertendo 3.000 pessoas. Pedro viajou para diversos lugares, incluindo Antioquia, Corinto e Roma, pregando o Evangelho. A tradição cristã relata que ele foi martirizado sob o imperador Nero em Roma, sendo crucificado de cabeça para baixo a seu pedido, pois não se achava digno de morrer da mesma forma que Jesus. André, que ficou conhecido como evangelista das nações, era irmão de Pedro. Também era pescador. Ele foi o primeiro discípulo de Jesus e seu coração evangelístico se mostrou logo no início, quando trouxe Pedro até Jesus. André pregou em várias regiões após a ascensão de Cristo, incluindo a Grécia, a Ásia Menor e a Rússia. André pregou o evangelho a um grupo de gentios na Grécia, levando muitos à conversão, e foi martirizado em Patras, Grécia. Ele foi amarrado a uma cruz em forma de X, onde continuou a pregar durante 2 dias, até morrer. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro mártir. Tiago, irmão de João, um pescador de sucesso. Ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamado e parte do círculo íntimo de Jesus, ao lado de Pedro e João. Ele estava presente em momentos cruciais, como a transfiguração e a agonia de Jesus no Getsemane. Tiago é visto pregando corajosamente em Jerusalém, enfrentando oposição crescente das autoridades judaicas. Ele foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado, sendo decapitado em 44 d.C., por ordem de Herodes Agripa I. Sua morte demonstrou a seriedade das perseguições que os apóstolos enfrentariam. João, seu irmão, foi considerado o discípulo do amor. João, irmão de Tiago, também fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Ele é descrito como o discípulo que Jesus amava, e estava presente durante a crucificação, onde Jesus confiou Maria, sua mãe, aos cuidados de João. João escreve suas epístolas e o evangelho que leva seu nome, revelando profundas verdades sobre o amor de Deus e a natureza de Cristo. João foi o único dos apóstolos a não sofrer o martírio. Ele foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu as visões registradas no Apocalipse. Ele morreu de velhice, provavelmente em Éfeso, sendo o último dos apóstolos a deixar este mundo. Filipe, o missionário das fronteiras, foi um dos primeiros a seguir Jesus, vindo da cidade de Betsaida, assim como Pedro e André. Ele é lembrado por trazer Natanael, Tônei e Bartolomeu, até Jesus. Filipe pregou em várias regiões, incluindo a Frígia e a Síria. Filipe está em Hierápolis, pregando ousadamente em uma cidade marcada pela idolatria. Um episódio que marca o ministério de Filipe é quando ele é transladado até um eunuco que ia viajando e lendo a palavra de Deus, mas não entendia. De repente, o Espírito Santo de Deus, de forma sobrenatural, translada Filipe até ele. Depois de pregar o evangelho de Jesus, o eunuco se converte e é batizado. De repente, Filipe mais uma vez é transladado, some da vista do eunuco,
como está escrito no livro de Atos, no capítulo 8. Felipe foi crucificado em Hierápolis por converter a esposa do procônsul local. Bartolomeu, Natanael, o fiel ao Evangelho. Natanael, também chamado de Bartolomeu, foi elogiado por Jesus como um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Após a ascensão de Jesus, Bartolomeu viajou amplamente, pregando o Evangelho. Ele foi até a Índia, onde é acreditado que levou uma cópia do Evangelho de Mateus. Bartolomeu pregou com ousadia no reino da Armênia, desafiando os deuses pagãos locais. Ele foi esfolado vivo e, em seguida, decapitado por sua fé, sofrendo um dos martírios mais cruéis entre os apóstolos. Tomé, o evangelizador da Índia. Tomé é muitas vezes lembrado por sua incredulidade, mas sua fé foi transformada após tocar nas chagas de Jesus. Ele tornou-se um evangelista fervoroso e viajou longe para pregar o Evangelho. Tomé pregou na Índia, fundando igrejas e batizando milhares de convertidos. Tomé foi martirizado em Meliapor, Índia, perfurado por uma lança, selando seu testemunho de fé. Mateus, o coletor de impostos convertido. Mateus era um coletor de impostos em Cafarnaum antes de ser chamado por Jesus. Ele abandonou sua vida de riqueza e comodidade para seguir Cristo. Mateus pregou o Evangelho aos judeus e gentios na Etiópia e na Pérsia, oferecendo esperança e redenção aos oprimidos. Mateus foi martirizado na Etiópia, sendo morto a golpes de espada por aqueles que se opunham à sua pregação. Tiago, filho de Alfeu, o silencioso. Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o menor, foi um discípulo mais reservado, mas desempenhou um papel fundamental na igreja em Jerusalém. Ele é associado à liderança na igreja de Jerusalém após a ascensão de Jesus. Tiago pregou em Jerusalém, levando uma vida de santidade e oração, reconhecida até mesmo pelos fariseus. Tiago foi martirizado sendo lançado do pináculo do templo em Jerusalém. Mesmo após a queda, ele sobreviveu, mas foi apedrejado e espancado até a morte. Tadeu, Judas, filho de Tiago, o apóstolo dos encorajamentos. Tadeu, também conhecido como Judas, filho de Tiago, pregou o Evangelho na Mesopotâmia e na Pérsia. Ele escreveu a Epístola de Judas, uma breve carta no Novo Testamento que encoraja os cristãos a manterem a fé diante da oposição. Tadeu esteve em missão na Pérsia, fundando comunidades cristãs e escrevendo sua carta inspiradora. Ele foi martirizado na Pérsia, morto com uma clava. Simão, o Zelote, o apóstolo revolucionário transformado. Simão era um zelote, parte de um movimento judaico que buscava a libertação do domínio romano. Transformado por Jesus, ele se tornou um pacificador e pregador. Simão pregou na Pérsia, ao lado de Tadeu, enfrentando forte resistência religiosa. Simão foi martirizado, supostamente cerrado ao meio por sua pregação. Judas Iscariotes, o traidor. Judas Iscariotes ficou marcado por sua traição a Jesus por 30 moedas de prata. Ele entregou Jesus às autoridades judaicas, levando à crucificação do Mestre. Após a prisão de Jesus, Judas, consumido pelo remorso, tenta devolver o dinheiro aos sacerdotes. Judas acabou tirando sua própria vida, enforcando-se. Seu lugar entre os apóstolos foi substituído por Matias, escolhido por sorteio. Conclusão: a história dos 12 discípulos de Jesus é um testemunho poderoso da transformação que a fé em Cristo pode trazer. Esses homens, que começaram como pescadores, cobradores de impostos e até revolucionários, tornaram-se os pilares da igreja cristã, dedicando suas vidas à disseminação do Evangelho. Seus ministérios terminaram de diferentes formas. Alguns enfrentaram o martírio, outros viveram até a velhice, mas todos eles cumpriram o chamado de levar a mensagem de Jesus ao mundo. Apesar das dificuldades, perseguições e até a morte, eles permaneceram fiéis à sua missão, inspirando gerações de cristãos ao longo dos séculos. Assim, sua história nos lembra do poder transformador do amor de Cristo e da importância de perseverar na fé, mesmo diante das maiores adversidades.
Gostou do vídeo? Deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder.